Olá, meu nome é André Balparda, da Cervejaria Mestre das Poções e também sou aqui do Mapa da Cerveja Artesanal e eu quero fazer um vídeo sobre como a cerveja artesanal pode ajudar o Brasil. E para isso a gente tem que passar por vários pontos para a gente entender qual a importância da cerveja artesanal para a evolução do país, para o crescimento do país, para a distribuição de renda, para que a gente gere mais empregos, e eu quero te mostrar como isso é possível. Mas primeiro a gente tem que entender um pouco do mercado nosso, e é muito mais fácil da gente entender comparando com outros países. Então a gente vai falar aqui do Brasil, a gente vai falar do México, e a gente vai falar da República Tcheca, tá? Por que eu escolhi primeiro o México, que é um país muito parecido com o Brasil, economicamente, até o comportamento do mexicano é muito parecido com o do brasileiro em vários pontos, tá? E a gente vai tocar em algumas coisas sociais aqui, então é bom fazer essa comparação. E por que a República Tcheca? Porque é o maior consumidor de cerveja do planeta, tá? Per capita. Então a gente vai passar por tudo isso e você vai entender por que essa comparação. Então, primeira comparação que a gente tem que fazer é porcentagem do mercado de artesanais perante o mercado total de cerveja. O que eu estou falando aqui? Um país produz uma quantidade X de cerveja e uma fatia disso é de artesanal. Então é disso que eu estou falando, ok? O Brasil, hoje, está produzindo 2,5% de cerveja na classificação de artesanais, que são as cervejas especiais, alguns chamam, tá? O México produz 14% dessas cervejas artesanais no total de cerveja produzida no país. E a República Tcheca a gente não faz a menor ideia, porque eles não classificam dessa maneira, eles não têm essa ideia de, isso é artesanal, isso é especial. Isso faz parte da cultura deles, eles entendem o que é uma cervejaria local como sendo cerveja. Você não vai ter, é óbvio, tem aquelas cervejas mais populares, a American Lager, a famosa American Lager, sim, tem. Eles produzem muita lager? Sim, produzem muita lager. E isso nada mais é do que para eles tudo é cerveja. É óbvio, uma cerveja ruim, ele está tão acostumado com aquilo, ele simplesmente não vai comprar de novo, tá? Agora vamos pensar em quantidade de cerveja que cada indivíduo, cada pessoa consome em cada país, tá? No Brasil é consumido 60 litros por pessoa por ano. E essa pessoa, gente, para todos os países essa estatística, essa pessoa é adulto, é criança, terceira idade, pode ser menor de idade, é simplesmente uma conta per capita por país. Então, só para a gente pensar aqui, no Brasil, 210 milhões de habitantes, mais ou menos, 12 bilhões de litros ano, dá isso daí, 60 litros por pessoa por ano, tá? Então, é só para a gente igualar aqui. No México, são 53 litros por pessoa por ano. Tá bem parecido, certo? Tá bem similar, é bem isso que eu quero chegar aqui. Só que olha só, no México são 14% de consumo de artesanais, de cervejas produzidas por cervejarias artesanais, cervejarias de médio, pequeno, nano porte, ok? E na República Tcheca, olha só isso daqui, 157 litros por pessoinha por ano. Então olha só que impressionante, 157 litros por pessoa por ano. O pessoal bebe lá. Mas vamos continuar a comparação aqui. Brasil, 210 milhões de habitantes. México, 126 milhões de habitantes. E República Tcheca, 11 milhões de habitantes. Então o que a gente está falando? Que é produzido naquele país, ou consumido naquele país, coisa de 12,6 bilhões de litros de cerveja por ano no Brasil, 6,6 bilhões de litros de cerveja por ano no México e 1,7 bilhões de litros por ano na República Tcheca. Então isso daqui é o mercado de consumo, basicamente mercado de produção. Ok? Alguma coisa importada aqui no Brasil? Muito pouco no nosso caso.
No México, é importado alguma coisa? É, um pouquinho mais que aqui, mas também grande produção interna. E na República Tcheca, mesma coisa, eles importam alguma coisa, não tem uma representatividade muito grande, eles também produzem muita cerveja. Mas isso daqui serve para a gente entender o quanto é produzido de cerveja em cada país. Legal? Só que aí vem uma outra comparação, só para te mostrar o quanto a gente é próximo do México. No Brasil, a renda per capita ano é coisa de 10 mil dólares. É 9.800 e alguma coisa, tá? Vamos arredondar aqui, 10 mil dólares ano por habitante, ok? Isso é importante você lembrar. Então, na média, cada pessoa aqui no Brasil ganha 10 mil dólares ano. No México, 9 mil dólares. 8.900 e qualquer coisa, tá? Vamos só arredondar. E na República Tcheca, 20 mil dólares ano por pessoa. Basicamente estamos numa mesma faixa, tá? República Tcheca tem uma condição melhor, paga melhor as pessoas, sim, mas tem também um custo de vida maior, bem maior do que no Brasil e no México. Então isso meio que se equipara. Só para você entender como esses três países estão numa faixa similar, vamos comparar com a Espanha e com a Noruega. Espanha, 28 mil dólares por ano por habitante. E na Noruega, 75 mil dólares por ano por habitante. Ok? Fica com essas informações aí na cabeça que a gente vai precisar delas daqui a pouco. Mas dentro do Brasil, como é que se distribui isso? E por que eu estou entrando nisso? Lá na frente você vai entender, tá? Aqui no Brasil, a gente tem essa pirâmide de divisão de ganho, de faturamento, de salário. Vamos chamar de salário para ficar mais fácil. 1% das pessoinhas, tá, tem uma renda familiar de maior que R$ 13.500 por mês. Somente 1% da população. E eu estou falando é mais que, tá? Mais que R$ 13.500 por mês. Aqui, né, 4% faturam de 6,7 a 13.500, 9% renda familiar, tá? 3,3 mil até R$ 6.700. Aí a gente tem 16% ganhando entre 2 e 3.300, 20% entre 1.300 e 2 e 46% ganhando menos de R$ 1.300. Esse dado eu peguei da Datafolha de 2015, se eu não me engano, está um pouco defasado. Esses valores podem ter mudado, mas essa porcentagem vai estar muito próxima, tá bom? Mas o que eu quero que a gente veja aqui é a divisão mais ou menos de classe. Todo mundo já ouviu falar da classe A, classe B, classe C, D, e aí vai. É óbvio, depende da metodologia, e o pessoal vive mudando essa metodologia no governo para dizer isso. Mais ou menos é o seguinte: A tá aqui, isso aí, esse pessoalzinho dessa ponta da pirâmide. B pode ser esses dois aqui, por quê? Porque definir classe depende não só da renda familiar, depende de quantos televisores ele tem, se ele tem filhos, quantos filhos, se ele tem curso superior ou não, e aí vai, tem um monte de coisas. Então por isso que eu separei aqui. B pode estar nessas duas faixas e C pode estar nessas duas faixas. Tudo depende do que você incluir. Se é formado, se tem curso superior ou não, se tem mais de 2, 3 televisões em casa, se tem mais de 2 carros, se tem mais de... Se os chefes, péssima palavra, mas é isso, se os responsáveis da família têm curso superior ou não, tudo isso entra na conta. Por isso que eu coloquei aqui classe B pode estar tanto nesse lugar quanto nesse lugar, e a classe C pode estar tanto aqui quanto aqui, ok? Memoriza isso, a gente vai precisar disso lá na frente, tá bom? Mas agora vamos voltar para o mercado. Quando a gente fala que nós temos 2,5% e a gente tem uma capacidade e a gente tem que chegar a 10% do mercado, não é só por vontade. O Brasil precisa disso, e é isso que eu quero mostrar para você.
E por que que isso é importante? Empregos. Isso vai gerar mais empregos. Isso daqui nada mais é, gente, e eu vou mostrar para vocês com números lá na frente, é trazer, em vez de ter uma multinacional ou uma empresa gigante com 5.000 funcionários, vale mais a pena para a distribuição de renda ter diversas empresas de médio, pequeno e nano porte, porque isso daqui gera muito, mas muito mais empregos do que simplesmente termos algumas empresas grandes. Aí tem toda a coisa de mercado, monopólio, etc, etc, que não é muito tópico daqui hoje. Mas fica com isso na cabeça, porque quanto mais cervejarias artesanais tivermos, mais emprego esse mercado, esse segmento vai estar gerando, e isso gera riqueza para o país e distribui renda no país. Então vamos entender agora a matemática disso, por que que isso realmente funciona. Vamos pensar numa cervejaria de médio porte. Médio porte, eu estou falando aqui 3 milhões de litros mês, tá? Isso é médio porte. E eu não quero entrar nas grandes, porque a coisa fica tão absurda, gente, que é difícil até da gente mensurar. Vamos brincar médio, pequeno e nano. Fica mais fácil da gente entender tudo isso. Então, uma cervejaria de médio porte vai produzir aqui entre 2 milhões e 3 milhões de litros mês. E tem algumas no país fazendo isso. Uma empresa dessa tem mais ou menos 120 funcionários. E aqui eu estou falando funcionário, sempre quando eu falar funcionário, empregado, daqui para frente, galera, sempre pensa, eu estou falando emprego direto na fábrica, tá? Na fábrica. Ah, poxa, André, mas essas empresas têm caminhão, têm logística, geralmente eles terceirizam tudo, é outra empresa que faz. Eu estou falando emprego direto na fábrica, tá? Então, mais ou menos 120 funcionários para produzir 3 milhões de litros mês. Isso daqui inclui, óbvio, administrativo, financeiro, toda essa parte de suporte à fábrica, tá? Isso significa que cada funcionário produz 25 mil litros mês, que no ano é coisa de 300 mil litros por funcionário por ano, ok? Fica com isso na cabeça, a gente vai precisar desses números depois. Numa empresa, numa cervejaria de pequeno porte, e eu tô falando pequeno porte, coisa de 25 mil litros mês, tá? A gente vai ter mais ou menos 8 funcionários. Tem empresas com 7, empresas 9, vai ter algumas com 6, outras com 12, tudo depende de como ele está produzindo. Enfim, uma média, 8 funcionários. Isso significa 3.100 litros por funcionário por mês, ou 37.200 litros por funcionário por ano, ok? Lembre-se desse dado, também a gente vai usar lá na frente. Agora vamos pegar o menor de todos, que é o Brewpub. O Brewpub, com uma produção de 2.500 litros mês, ele tem mais ou menos 5 funcionários. Pode ter mais, pode ter menos. Tudo depende. Aí entra na parte de bar lá, de atendimento, mas tudo isso é o Brewpub, ok? Fazendo a conta, são 500 litros por pessoinha, por funcionário por mês, ou 6.000 litros por funcionário por ano. A gente vai brincar isso com ano para a gente poder fazer a matemática mais fácil depois. Então lembre-se desses valores aqui, ok? Então vamos lá, agora vem a parte mais divertida. Então digamos que a gente tenha, a gente tem 12 bilhões de litros produzidos por ano aqui no Brasil. Vamos pensar se todas as fábricas fossem de médio porte. Como eu disse, eu não quero entrar nas de grande porte, senão fica desesperador esse número, tá? Vamos supor que todas sejam de médio porte. Isso quer dizer que, se cada funcionário produz 300 mil litros de cerveja por ano, a gente está falando que 12 bilhões de litros empregam 40 mil pessoas no país. Direto na fábrica, tá lá na fábrica. Mas vamos
pensar o seguinte: se a gente tem 10%, se a gente pega desses 12 bilhões, 10% para as artesanais, e artesanais a gente está falando de 25 mil litros, 30 mil litros, 40 mil litros, e os biopubs produzindo 2 mil, 2.500, 3 mil litros, por aí, a gente está falando que isso representa 1,2 bilhões de litros por ano, ok? Estou tirando daqui, já é. Tirei 10%, 1,2 bilhões de litros ano. Vamos colocar 60% desse 1,2 bilhão na fábrica de pequeno porte. Esse eu estou falando lá aqueles 25 mil litros mês, tá? Isso quer dizer 0,72 bilhões de litros por ano serão produzidos por empresas de pequeno porte, cervejarias de pequeno porte. E vamos pegar os outros 40% e colocar no brewpub. Legal? Isso são 0,48 bilhões de produção de cerveja por ano. Vamos pegar por pessoinhas, por funcionários. Esse cara que está aqui no pequeno, cada funcionário produz 37.200 litros. Isso quer dizer que cervejarias de pequeno porte podem gerar 19.300 empregos. Já é metade. Ele está acrescentando. Só de tirar esses 10%, ele gerou 19 mil empregos no país. Vamos ver no brewpub? São 0,48 bilhões de litros por ano. Cada funcionário produz 6 mil litros por ano. Isso quer dizer 80 mil funcionários que serão adicionados ao mercado. Vamos só corrigir isso daqui. Já que a gente tirou esses 10%, esse número de empregados caiu para 36 mil. Somado com isso, a gente está falando que no momento que a gente atinge 10% do mercado, a gente saiu de 40 mil funcionários para 135.300 pessoas com emprego, com renda, alimentando sua família, distribuindo esse dinheiro que ia para a multinacional, que ia para as gigantes cervejarias. A gente está distribuindo isso na população, no Brasil, para pelo menos mais 95, é isso? Confere, produção. 85 mil pessoas a mais, 90 mil, vamos arredondar. São 90 mil pessoas a mais com emprego. E se eu estou falando de 10%, dá para chegar a mais? Dá. Esse é um dos papéis da cerveja artesanal. É distribuir renda, é gerar emprego, é ajudar o país a crescer. Mas aí vem os desafios. Por que é tão difícil? E a gente está parado aí, poxa, nos últimos 5 anos a gente cresceu 0,5%. A gente saiu de 2% para 2,5% nos últimos 5 anos. A quantidade de cervejarias aumentou nesses 5 anos. Acho que foram 700 novas cervejarias no país nesses últimos 5 anos. E a gente ainda não conseguiu ultrapassar a barreira dos 3%. Olha só o tanto que tem para crescer isso. Mas aí tem alguns desafios que a gente tem que parar para pensar para conseguir atingir esses 10%. Vamos ver quais são? Primeiro desafio, um desafio social, esse maldito complexo de vira-lata que o brasileiro tem. E você vai entender por que isso. O brasileiro tem essa mania de que coisa boa é só para rico, coisa boa é só para quem tem dinheiro. Isso é errado. O que impede uma pessoa da classe C de tomar uma cerveja decente, uma cerveja produzida por uma cervejaria artesanal? A gente vai chegar no porquê que ele não compra. Mas o primeiro é o complexo de vira-lata. O primeiro é, não, isso é coisa de rico, deixa eu ficar aqui com a minha cervejinha. Ele nem chega a provar de preconceito, por conta que ele tem um preconceito de querer e de merecer algo de melhor qualidade. Ele acha que ele merece aquilo, que a cerveja de boa qualidade é por rico, é para quem é especial. Então é essa coisa, essa maldita coisa de complexo de vira-lata que o brasileiro tem.
onde ele se diminui. Eu não vou entrar nos motivos religiosos que o brasileiro tem para pensar desse jeito, os motivos sociais, todo o pensamento que é imposto sobre as pessoas de que ele tem que se sentir inferior. E é isso que a gente está falando. Tá? Quando eu falo dos desafios sociais, o primeiro desafio é o brasileiro entender que ele merece coisa boa. E que coisa boa não é só para rico. O segundo desafio é mercado. Por quê? Vem de novo aquela brincadeira do vira-lata. O complexo vira-lata vai estar toda essa cadeia de desafios, tá? Primeira coisa é culpa do empresário cervejeiro que sobra e quando eu digo empresário cervejeiro de artesanal, tá? Onde ele pensa que ele só vai ganhar dinheiro vendendo para a classe AB. Lembra da pirâmide que eu falei para você pensar? Ele foca a venda só para a classe AB. Porque ele também tem essa coisa do complexo de vira-lata, que quem vai consumir coisa boa é só quem tem grana, é só quem tá na classe AB, o que é uma tremenda de uma mentira, tá? Outra coisa que esse empresário do mercado de cerveja artesanal pensa é o retorno imediato. Essa coisa do retorno imediato, eu também não quero entrar no contexto histórico, que isso vem da culpa dos colonizadores para a exploração das pessoas que estavam naquela capitania hereditária. Não quero entrar em nada disso, tá? Mas isso é uma mania do empresário também de querer um retorno imediato. Eu coloco 1.000 hoje, amanhã eu já quero sacar 2.000. Por isso que ele foca aqui, porque ele sabe que aqui o cara tem grana para pagar mais, então ele consegue ter um lucro maior simplesmente por ganância, tá? Sendo que a brincadeira tem que ser focar na classe C. E para focar na classe C, a gente tem que diminuir o custo da cerveja e a gente tem que vender essa cerveja mais barato. Então, você lembra que eu falei do retorno imediato? A gente tem que acabar com essa mentalidade. Vender para a classe AB, ok, você pode ter uma cerveja, nada impede. Uma cerveja mega especial, que você coloca folha de ouro, que passa 5 anos num barril de carvalho, que não sei o que, que realmente tem um custo mais alto, e você vai vender mais caro. E o cara que se acha mais especial e que tem grana para comprar isso, que compre. Mas o que impede você fazer uma cerveja de excelente qualidade, uma Pale Ale, uma Lager de boa qualidade, que é uma cerveja barata de fazer, uma Cream Ale? Todas essas são cervejas baratas, uma Red Ale, tudo isso são cervejas baratas que você pode vender, e de alta qualidade, tá? Que você pode focar aqui na classe C e vender essa cerveja barata e incluir todas essas pessoas. E no momento que você inclui essas pessoas, você divide renda. Porque a pessoa vai lá no seu brewpub, vai na sua fábrica e vai pensar local. Em vez dele gastar com a grande multinacional, que vai estar quilômetros e quilômetros, quem sabe em outro estado, esse dinheiro está indo para longe da sua casa. No momento que você pensa que esse dinheiro vai estar local, sendo gasto local, na mesma cidade ou no mesmo bairro, esse dinheiro circula mais ali e todo mundo se privilegia. E isso tudo vem no maldito complexo de vira-lata que o brasileiro tem. Próximo desafio, tributário. Gente, isso daqui o Gustavo já falou milhares de vezes. Eu só quero colocar 2 pontos aqui. Nossa regra tributária é uma zona, ela é complexa pra cacete, ela é difícil de entender e por conta disso ela tá cheia de armadilhas. Então é muito fácil esse empresário cervejeiro aqui, com aquela soberba de eu sou elite, ele falar, passa isso para frente, deixa eu contratar um qualquer aí para pensar no meu planejamento tributário. O que acontece? Como ele é um empresário, ele é responsável por todas essas contas que ele tem que pagar. Ele tem que entender essa complexidade e entender onde estão as armadilhas para fugir delas. Mas não, eu sou foda,
eu entendo tudo, eu mando o meu contador que não sabe nem o que é uma fábrica de cerveja fazer, e não sabe. Não sabe não é porque ele é ruim, é porque nunca passou uma empresa desse tipo que tem que entender essas armadilhas para ele poder resolver. São poucos os que conhecem toda essa complexidade e conseguem fazer um modelo tributário para uma empresa para poder baixar isso daqui, baixar o preço da cerveja e conseguir atingir a classe C. Um dos segredos para baixar esse custo da cerveja e começar a vender cerveja barata para todo mundo é tributário. E o outro, nosso famoso custo Brasil, que eu só vou citar aqui, todo mundo já conhece, não vou ficar, né, rezando missa para vigário. Primeira coisa, logística é cara. E a logística é cara para todo mundo, tá? A logística é cara para o grande, para o médio, para o pequeno, para o brewpub. Meu, é caro para todo mundo, tá? O malte vem lá da Argentina, ou vem lá da Alemanha, ou da Bélgica, em algum lugar da Europa, vai pegar navio, vai vir para cá, vai ficar 5 meses no porto para ser liberado, vai entrar num caminhão que vai pagar pedágio, estrada ruim, caminhoneiro que usa drogas para poder se manter acordado, para alimentar a família, e aí vai. Isso é tudo custo logístico, tá? E é caro nesse país. Outra coisa é que a matéria-prima é importada e a gente tem o maldito do dólar alto. Não tem muito o que fazer. O Brasil não é um produtor de lúpulo, tem alguns heróis aí que estão tentando adaptar um lúpulo para o Brasil, criar uma nova variedade, já estão testando. Eu ainda não tive oportunidade de beber alguma cerveja com isso, gostaria para comparar, porque eu tenho certeza que a gente vai achar aí pelo menos uma linha, uma espécie qualquer de lúpulo para a gente produzir aqui no país, tá? Outra matéria-prima importada também é o malte. O malte, o Brasil, a maioria do Brasil não tem um clima adequado para a produção de cevada, tá? Então, se produz cevada em Goiás? Sim, se produz, mas só um tipo dela. Se você vai querer pegar um tipo diferente, com mais proteína e tal, tem alguma produção no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas uma coisa meio tímida. De onde vem? A nossa cevada e o malte vem de onde? Da Argentina, da Europa, dos Estados Unidos, vem daí, e isso tem um custo. Outra coisa também, que a grande maioria que a gente usa aqui, que é a levedura, é importada. Tem produtores de levedura no país? Tem sim, de grande qualidade, mas aí de novo entra custo Brasil. Aqui a gente tem uma mão de obra desqualificada, a gente tem pouco acesso a alguns equipamentos, não é pouco acesso, é que os equipamentos para fazer essa multiplicação acabam saindo caros, porque vão ser importados, etc, etc. Tudo isso, custo Brasil. E um outro custo Brasil que é muito complicado é mão de obra desqualificada. Não vou entrar no mérito de educação no Brasil, que acho que todo mundo aqui sabe quais são os problemas que o Brasil enfrenta na área de educação. E isso tem que ser quebrado, sim. Só que agora vamos falar um pouquinho das coisas boas disso. Isso daqui, o nosso complexo de vira-lata, basta a gente querer para mudar. Basta a gente olhar para nós mesmos e entender que a gente merece. Que a gente merece ser feliz, que a gente merece coisas boas. E a gente, mudando essa atitude, a gente começa a mudar o que a gente consome. Vamos parar para pensar. Ok, nem sempre você vai ter dinheiro para comprar uma coisa melhor. Só que no momento que você se propõe a fazer isso, você começa a curtir mais as coisas, a trabalhar mais para crescer, porque você quer uma vida melhor. E tudo isso parte de um princípio que eu não sou mais um vira-lata. Eu mereço coisas melhores. Aí você vai buscar todas essas coisas melhores. E o empresário, poxa, ele tem que parar de enxergar só o lucro imediato, o retorno imediato e um alto lucro num copo, pensar, vou vender pouco, vou vender caro, e passar, vou vender muito e vender no preço justo. No momento que ele começa, vou vender muito e preço justo,
ele começa a atingir a classe C, porque ele baixou o preço. Ah, mas é complicado eu ter preço justo com todos esse custo Brasil, carga tributária. Você lembra que eu falei? Carga tributária, malandro. Vamos colocar real. Cervejarias de médio porte, grande porte, e até o pequeno, se não fizer direito, vai pagar aqui de 40% a 60% de imposto, tá? O Bril Pub vai pagar se fizer direito, vai pagar entre 6% e 16% de imposto. Ou vamos colocar real. Dá para o Bril Pub vender barato. Dá para a gente ter Bril Pub na esquina de todo o bairro e atingir o mercado local, vendendo barato, incluindo classe C. Dá, te mostrei aí atrás. Quantos empregos o Bril Pub vai gerar? Então tem como. Tudo é uma questão de vontade. Acabar com esse maldito complexo de vira-lata que a gente tem. Eu falei para você que o complexo de vira-lata é culpa de tudo isso aqui para baixo. E é mesmo. Foca na classe C e para de querer ter um retorno imediato. Você investiu 1.000 hoje, ter que tirar 2.000 amanhã. Porque não é assim que funciona. Se quer retorno imediato, vai jogar na Mega Sena, cara. Agora, você quer trabalhar, quer construir uma empresa sólida, vender muito, preço justo. Ok? Então tem solução, tem como a gente quebrar esses desafios aqui. A gente tem que ter vontade, a gente tem que perder o medo. Esse medo tributário vem sendo resolvido, já existe. Estou falando aqui para você, ó, dá para pagar pouco imposto. Custo Brasil, cara, tem como vencer isso? Tem como vencer isso. Isso daqui já vem sendo trabalhado por empresários, até pelo governo, está tentando, às vezes erra, às vezes consegue, enfim. Mas tudo começa aqui no social. Quando eu digo social, é como a gente enxerga a gente mesmo. Se a gente começar a dar valor ao que o brasileiro é, ao que nós somos, tudo isso daqui para baixo vira consequência, isso daqui a gente vence tudo isso, tá bom? Eu sei que eu falei demais, mas faz parte do assunto. Grande beijo, até mais.